Oi, oi, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente estuda e apresenta em vídeos o projeto de doutorado sobre pesquisar teoria do discurso em Lacan. E hoje a gente vai começar uma série de vídeos novos pensando a influência de Althusser no ensino lacaniano. A gente já tem uma série de vídeos aqui explicando o seminário 16, o primeiro dos seminários do discurso do Lacan, uma outra série de vídeos explicando a relação entre Lévi-Strauss e Lacan. Quem quiser pode acompanhar esses outros vídeos. E hoje a gente começa a pesquisar a relação de Althusser com Lacan, que vai ter muita influência sobre a teoria do discurso Lacan, muita influência sobre a obra lacaniana inteira. Então quem quiser acompanhar, se inscreve no canal, curta e comenta, que é a forma de poder apoiar o canal. Pensando na influência de Althusser em Lacan, a gente poderia dizer, sem medo de errar, que Althusser talvez tenha sido a segunda pessoa mais importante, mais influente sobre a obra de Lacan, para além de Freud. Mas é muito curioso que a gente praticamente não vê psicanalistas lacanianos estudando Althusser. Então, como que pode uma das influências mais impactantes na obra do Lacan ser esquecida por lacanianos? Me parece que só há uma explicação propriamente althusseriana para isso. O fato do esquecimento de Althusser remonta a esses movimentos tão frequentes na história da psicanálise apagar certas reflexões teóricas por ser anexada a ideologias liberais. E Althusser, profundamente marxista, então foi apagado por esse movimento que afeta sempre o próprio movimento da psicanálise de ser reengolida por ideologias de sua época, e afetou também toda uma comunidade psicanalítica que foi, ao longo do tempo, se tornando menos revolucionária, menos crítica. Especialmente, talvez, Jacques Alain Miller, que conheceu Lacan por indicação de Althusser, sendo um filósofo que estudava com Althusser e foi para o debate com Lacan, influenciou profundamente a trajetória da psicanálise lacaniana. Em 60 e poucos, Jacques Alain Miller era um revolucionário maoísta, e ao longo do tempo ele foi se tornando um baita do conservador, levando também a psicanálise lacaniana, do qual ele recebeu o espólio da herança, para essa direção mais conservadora. Então, temos essa ideia de que Althusser está sendo apagado na psicanálise, e quando a gente vai pesquisar materiais, como por exemplo aqui no YouTube, a gente vê que tem muito pouco psicanalista comentando Althusser e reflexões lacanianas produzidas pelo diálogo com Althusser. Quando a gente vai ver essas discussões sobre psicanálise e Althusser, a gente sempre vê cientistas sociais ou linguistas que se aventuram a estudar a psicanálise. E a psicanálise muito raramente fazendo esse movimento oposto, e essa série de vídeos está aqui exatamente para isso. Quais textos a gente tem planejado apresentar aqui em vídeos, sempre nesse diálogo com temas lacanianos? A gente está pensando em apresentar primeiro Marx e Freud, Freud e Lacan, o oposto, né? Freud e Lacan primeiro, que é de 64, depois Marx e Freud de 75, que vão ser apresentados nesses primeiros vídeos. Depois a gente vai passar para Marx, Ciência e Ideologia, de 65, da Althusser. Depois a gente vai fazer um parênteses para tratar sobre epistemologia baquelardiana, de Gaston Bachelard, que influencia muito tanto Lacan quanto Althusser, passando por formação do espírito científico para pensar em obstáculos epistemológicos, e depois passando para a filosofia do não, para pensar no conceito de corte epistemológico. Retornando para Althusser, a gente tem planejado percorrer aparelhos ideológicos do Estado, e depois de aparelhos ideológicos de Estado, os escritos psicanalíticos. E essa é a abordagem que a gente está planejando para essa discussão entre Lacan e Althusser. Vamos só fazer uma breve revisão dos efeitos de Althusser sobre a obra de Lacan. Althusser, a meu ver, como eu disse, é talvez a segunda personalidade mais influente sobre a obra de Lacan, só atrás de Freud. Althusser afetou muito a forma como Lacan interpreta a obra marxista, que é muito comentada também ao longo do ensino lacaniano,
E sempre das formas mais esdrúxulas, a gente vai tentar puxar esses aforismos lacanianos sobre Marx e tentar interpretar eles, porque o Lacan não deixa grandes interpretações, essas interpretações malucas que ele faz sobre Marx, mas teve elas todas muito efeito de Althusser. E Althusser não teve simplesmente um efeito sobre o pensamento lacaniano. Ele teve efeitos institucionais e políticos muito grandes sobre a obra de Lacan. Vamos relembrar, por exemplo, que em 64 Lacan era expulso da IPA e da Sociedade Psicanalítica Francesa, na altura do Seminário 11, que ele declarou como uma excomunhão dele mesmo, da Igreja Psicanalítica. Se ele é expulso da IPA e da Sociedade Psicanalítica Francesa, talvez a gente não dimensione isso hoje, mas poderia ter representado na vida do Lacan uma morte intelectual, um apagamento da possibilidade de divulgação da sua teoria. Afinal de contas, ele era literalmente expulso do conselho de classe através do qual ele se representava quando profissional. Foi nesse momento que Althusser estendeu as mãos para o Lacan e convidou Lacan a dar as aulas que ele dava em Saint-Étienne, na École Normale Supérieure. Dar aulas na École Normale Supérieure não foi para o Lacan simplesmente ter uma sala de aula. Foi para o Lacan adentrar a uma sociedade filosófica de profundo reconhecimento. Ali pela École Normale passaram, além de Lacan e Althusser, personalidades como Bachelard, Canguilhem, Foucault, e havia todo um círculo epistemológico dessa École Normale que afetava muito o pensamento do Lacan e do qual muitos filósofos entraram em contato com a obra lacaniana, mas não só entraram em contato, como manteram e aprofundaram uma discussão filosófica da obra do Lacan, que afetou muito a trajetória do Lacan. Afetou muito a trajetória do Lacan enquanto fonte de diálogo inesgotável. Sempre havia toda uma comunidade filosófica ligada à figura do Althusser, que passou a frequentar os seminários do Lacan e a comentar e a expor diálogos que fizeram o pensamento de Lacan avançar. Com certeza a figura mais emblemática disso é o próprio Jacques-Alain Miller, que se torna genro de Lacan e também herdeiro da obra do Lacan, e era um filósofo que foi ler Lacan por indicação althusseriana. Além disso, a gente pode retomar também como a École Normale tinha um profundo prestígio na sociedade francesa, então muitos filósofos só foram conhecer Lacan após a entrada dele na École Normale, e a gente também tem reflexos políticos nesse sentido, porque Althusser já era um filósofo muito reconhecido, talvez o grande filósofo marxista de sua época, e por Althusser comentar a obra do Lacan, muitas filosofias políticas e muitos filósofos políticos marxistas entraram em contato com a obra do Lacan, o que causou toda a fama lacaniana, exatamente por influência althusseriana. Então, por exemplo, as feministas marxistas foram estudar Lacan por influência althusseriana. Os estudos anticoloniais, os estudos antirracistas marxistas foram estudar Lacan por intermédio de Althusser. Então, a abrangência toda que a obra lacaniana conquistou foi, com certeza, efeito de Althusser na obra de Lacan, além de que o texto que a gente vai acompanhar hoje, Freud e Lacan, teve um profundo efeito na sociedade francesa de divulgação de uma psicanálise que estava caindo numa visão reacionária, que estava sendo julgada reacionária, ser recuperada por filosofias políticas de esquerda. Então, sem Althusser, a obra lacaniana teria sido completamente diferente, os seus impactos e as suas possibilidades de diálogos com outros campos. E a gente está aqui fazendo essa série de vídeos exatamente para compartilhar um pouco sobre esses efeitos. E no vídeo de hoje a gente vai ver o texto mais marcante, o texto inicial desse movimento do Althusser, se inspirando na psicanálise e ao mesmo tempo com um texto fazendo um ato político de fazer a psicanálise ser recuperada enquanto movimento político, que estava sendo julgado como reacionária novamente. E esse primeiro texto vai ser Freud e Lacan, de 65. Novamente, quem puder ajudar o canal, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo e comente. Bom, tendo sido feita essa apresentação da influência de Althusser na obra lacaniana,
Vamos agora para o texto inaugural dessa influência do Althusser sobre a psicanálise, que é Freud e Lacan, de 64, e está numa coletânea que chama Freud e Lacan, Marx e Freud, que é um outro texto de 75 em diálogo com a psicanálise. A gente vai começar com uma citação desse texto de 64 que revela assim, o próprio âmago do artigo de Althusser e da forma como ele pensava a relação de Lacan com a psicanálise. Depois a gente vai fazer alguns movimentos que vai passando pela introdução e por outros conceitos para trazendo sentidos do texto de Freud e Lacan, do Althusser. Vamos lá para a citação. Retornar a Freud impõe hoje um trabalho sério de crítica histórico-teórica. Sem esse tríplice trabalho de crítica ideológica e de elucidação epistemológica, praticamente inaugurado na França por Lacan, a descoberta de Freud permanecerá, em sua especificidade, fora de nosso alcance. Então, Althusser já começa o texto com o pé na porta, como ele costuma ter no estilo de escrita dele, apresentando algumas propostas, algumas teses do Althusser. Que a obra do Lacan tem que ser vista como um corte epistemológico, um corte ideológico à obra de Freud. E apenas a partir desses cortes que Lacan efetua, que vão depender de um trabalho de crítica histórica, de crítica ideológica e de crítica teórica, é que se pode estabelecer o revolucionário da descoberta de Freud. Vejam bem, então, o revolucionário de Freud não está no próprio Freud. O revolucionário de Freud só se pode alcançar através de um trabalho de crítica ideológica da obra de Freud. E quem o fez? Lacan. É essa a tese de Althusser. E a gente vai entender essa tese a partir da ideia de que Althusser e Lacan eles compartilham muito de um mesmo ideal de cientificidade, que Althusser vai ver Lacan empregar na psicanálise e que Althusser, paralelamente, vai aplicar no marxismo. Então Lacan, segundo Althusser, tenta extrair uma cientificidade da psicanálise a partir de um uso de uma epistemologia. E o Althusser, de uma forma semelhante, vai tentar extrair uma cientificidade do marxismo através de uma epistemologia muito próxima dessa de Lacan, com grandes influências de um epistemólogo francês lá da École Normale, que se chama Gaston Bachelard. Então, o Althusser já começa com um posicionamento que tem tudo a ver com a posição desse mesmo canal, de que a gente só consegue entender a relação de Lacan com Freud a partir dessa ideia de que a obra de Lacan estabelece cortes com a obra de Freud. O que nos leva a tentar entender o que quer dizer o conceito de corte, que tanto Lacan como Bachelard, como Althusser vão retirar do Bachelard, e que vai ter muita importância em como eles vão pensar essas teorias. Então vamos a dois conceitos do Bachelard. O primeiro conceito do Bachelard, pensando na cientificidade e na história da cientificidade, vai estabelecer que a história consegue passar em várias teorias, em vários campos científicos, de um movimento de uma pré-cientificidade para uma cientificidade a partir de cortes epistemológicos. Ou seja, que não há um movimento contínuo do pensamento, não há um movimento progressivo do pensamento, mas a ciência só surge rompendo com ideologias anteriores a ela. A cientificidade só surge com a ruptura de pensamentos mais intuitivos, mais espontâneos, mais essencialistas, mais idealistas, mais naturalistas, mais biologicistas que a antecedem. Isso com que a ciência precisa romper para conseguir evoluir, para conseguir se tornar rigorosamente ciência, isso é o que o Bachelard vai chamar de obstáculos epistemológicos. Ou seja, tem certas coisas nas nossas formas de pensar que impossibilitariam que a gente chegasse a deduções científicas. Deduções científicas essas que precisam de todo um trabalho crítico, teórico, para conseguir separar o pensamento desses obstáculos epistemológicos que são mais intuitivos, que estão mais relacionados ao pensamento comum. E daí no livro Formação do Espírito Científico, que vai ter um vídeo aqui no canal em breve,
o Bachelard vai colocando uma série desses obstáculos epistemológicos que impediriam o surgimento do pensamento efetivamente científico. Entre esses tem as filosofias empiristas, que proporiam que a gente deveria ir no dado, no natural, e lá encontraríamos a verdade pura e simples esperando ser absorvida. Assim também como um positivismo seria um obstáculo epistemológico para o desenvolvimento da teoria científica. Também nessa ideia de que na natureza, no dado concreto, haveria evidências a serem descobertas. Bachelard era completamente contra esse tipo de corrente filosófica da ciência. Bachelard também vai pensar que o próprio pensamento comum, a forma como o homem comum dá sentido à sua própria experiência de vida, é profundamente anticientífica. Por exemplo, a forma do pensamento comum funcionar precisa ser superada para que teorias científicas possam surgir. Por exemplo, teoria da relatividade ou teoria da física quântica, elas são profundamente incompreensíveis se aquele que está lendo fica muito arraigado, muito preso a formas comuns de se pensar. Outra ideia bachelardiana é que uma certa ideia de um biologicismo, de uma natureza como uma essência que contém toda a verdade já dada em si mesma, também é um obstáculo epistemológico, impede o desenvolvimento de teorias científicas, seja nas ciências humanas ou naturais. Uma outra ideia do Bachelard, o que ele vai chamar de substancialismo, uma ideia que tem muito na psicanálise e também na crítica lacaniana à psicanálise, uma ideia de que no profundo estaria a verdade da coisa. No profundo da subjetividade, por exemplo, estaria a verdade do inconsciente. Bachelard fala que essas ideias de profundo são ideias também bastante contracientíficas. E dessa ideia de Bachelard, então, vai surgir o conceito de corte epistemológico, ou seja, é necessário estabelecer rupturas com isso que impede o avanço do pensamento, como se certas ideias bloqueassem que a gente tivesse insights diferentes. A gente precisa romper com essas ideias para conseguir desenvolver o pensamento. Volta lá para Lacan e Althusser. Lacan e Althusser vão pensar a cientificidade exatamente assim. E Althusser, nesse texto inaugural do diálogo dele com a psicanálise em 64, muito afirmativamente vai dizer que o genial do Lacan é ter exercido isso. Ele foi na obra de Freud, mas não quem espera encontrar na obra de Freud um dado ali que contém algo de genial, mas como uma obra que precisa passar por um trabalho crítico, crítico às ideologias que aquela obra continha, um trabalho crítico da historicidade daquela obra e um trabalho crítico das formas de epistemologia daquela obra. Então, nesse contexto da obra do Althusser, ele é profundamente cientificista, e ele vai trabalhar com uma ideia de filosofia, como aquilo que estabelece críticas às teorias. Ou seja, a filosofia é a teoria da crítica da prática teórica. A filosofia, ela é por excelência epistemologia, que é a teoria das práticas teóricas. Ou seja, é a crítica das práticas teóricas, é a crítica das teorias. E é isso que o Althusser vai fazer tanto no marxismo, pelo movimento dele, quanto diz que Lacan faz na própria psicanálise. O Althusser vai pensar, então, em algo que tem vários correlatos com a obra do Lacan, que toda teoria científica, ou toda teoria, ela tem formas ideológicas. Ela tem essas formas ideológicas que ele vai chamar de ideologias teóricas. E essas ideologias teóricas são transformações das ideologias. Então, toda teoria, ela porta essas ideologias teóricas, que são as transformações das ideologias comuns, que são as ideologias de defesa das classes dominantes. Essa é uma ideia do Althusser, e o Althusser vai propor, então, que a gente só consegue avançar nesse trabalho crítico de uma teoria através da crítica dessas ideologias teóricas que toda teoria contém. Então, o Althusser está pensando a cientificidade numa oposição entre ciência e ideologia. Mas é importante a gente não levar essa oposição a ferro e fogo, porque no fim das contas toda ciência é também ideológica para o Althusser. Então não tem nenhum conhecimento que seja científico no sentido puro e ingênuo do termo. Toda ciência é também contaminada por ideologias, só que toda ciência ela
tem uma marcha incessante de cortes ideológicos com as ideologias que formam sua pré-história. Então, nesse sentido, é como se, quando Lacan estabelece cortes ideológicos à obra de Freud, ele colocasse a obra de Freud como sua pré-história, estabelecendo a história dessa cientificidade através desses cortes ideológicos com que fica na sua pré-história. Mas a ciência deve incessantemente evoluir como cortes às suas ideologias anteriores. Então, não é uma ideia muito ingênua, idealista da ciência, como a ciência pura, que ela é, por sua natureza, incorruptível pelas formas humanas. Muito pelo contrário, é uma ideia de ciência completamente corruptível pelas ideologias humanas, só que ela necessita, em sua evolução, estabelecer cortes epistemológicos, cortes ideológicos que são contínuos em sua descontinuidade. Então, é isso que a gente vai ver no ensino do Lacan, através do conceito de verdade do Lacan, como um movimento dialético incessante, que nunca tem um fim de uma verdade determinada, pura, mas que é sempre um corte com movimentos anteriores. Então, novamente, a gente pode ver isso na obra do próprio Lacan frente a Freud, ou na obra do Lacan frente ao próprio Lacan, como se a obra dependesse de rupturas, de saltos, a partir do qual ela vai evoluindo. Mas a questão é, isso não é muito claro na obra do Lacan. A gente não vai ver o Lacan, na sua própria pena, assumindo que o que ele faz são cortes ideológicos frente à obra do Freud. Ou seja, é um ato discursivo, um ato político do Althusser dizer que Lacan fez isso porque o Lacan mesmo não dizia. E por que não dizia? Eu tenho uma interpretação sobre isso. Lacan ele não assume que ele faz cortes ideológicos na obra do Freud, mas entender a obra do Lacan como cortes ideológicos sobre a obra do Freud é o caminho para entender a obra do Lacan. E Lacan não faz isso, especialmente nos 11 primeiros seminários do seu ensino, por uma estratégia política. O Lacan ele ainda não era um grande filósofo, um grande psicanalista reconhecido mundialmente nos 11 primeiros seminários da sua obra. Então, ele passa o seu discurso, ele mimetiza seu discurso como um elogio a Freud, ao que há de revolucionário em Freud. Um elogio que tem lá suas críticas, mas se supõe, pelo menos pelo estilo do Lacan, que ele está dizendo de uma verdade que já há em Freud. Uma verdade como se Freud já soubesse de tudo aquilo que o Lacan está produzindo. Me parece que essa é uma estratégia discursiva do Lacan, exatamente para que ele ganhasse notoriedade dentro das comunidades psicanalíticas, ao mesmo tempo que o retorno a Freud ele poderia ser entendido, por um lado, como retornar à verdade que há em Freud, mas essa noção de corte ideológico de Lacan sobre Freud nos implica pensar que o que Lacan está fazendo mesmo é uma subversão de Freud. Quando ele retorna a Freud, ele subverte, ele reverte, ele transforma a obra de Freud. Não sempre muito assumidamente, especialmente nos 11 primeiros seminários. O que levou a um tipo de leitura da obra do Freud como se Lacan fosse uma espécie de continuador, que só estaria tentando retomar a verdade que estava sendo esquecida no movimento psicanalítico. Não é nem a leitura que eu ou a leitura que o Althusser fazem da obra lacaniana. Nessa outra leitura althusseriana, a obra do Lacan tem que ser entendida como corte ideológico, a obra de Freud, o que fica muito mais claro nesses seminários do 16 ao 20, 16 ao 19, que são seminários que eu estou estudando essa teoria do discurso, exatamente porque Lacan já tem uma outra posição institucional, dando os seus seminários na École Normale, onde ele pode passar a assumir, e já tendo sido excomungado pela IPA, então ele pode passar a assumir um tom muito mais deliberadamente crítico à obra do Freud. Então, se a gente pegar a obra do Lacan, a gente consegue ver uma passagem muito clara entre um Lacan menos crítico a Freud, onde suas críticas estão lá, mas são implícitas, a um Lacan muito mais crítico às ideologias da obra do Freud, especialmente nesses momentos que eu chamo da teoria do discurso no Lacan, entre os seminários 16 e 19, seminários que também são repletos de diálogos internos com Althusser. Bom, então a gente trouxe uma primeira concepção do que é a filosofia para o Althusser, segundo a introdução ali do Walter. Nessa primeira concepção de filosofia, a filosofia é a teoria das teorias, é a teoria das práticas teóricas, ou seja, é uma teoria crítica sobre a própria cientificidade.
E daí nessa concepção a gente viu esse movimento de ruptura entre ciência e ideologia, que é um movimento incessante. Há sempre cortes ideológicos, um movimento incessante da construção de cientificidade e da evolução da cientificidade dessas teorias. Então, uma ciência que evolui em rupturas frente a cortes epistêmico-ideológicos com o que a antecede, e nesse sentido a obra do Lacan como um corte epistemológico frente à obra de Freud em muitos sentidos. Agora vamos apresentar uma segunda noção do que é filosofia para o Althusser, uma concepção menos cientificista e mais política, a qual o Althusser vai falar que a filosofia é a ação política na teoria. E a gente vê muito essa definição de filosofia, que vai ficar mais presente em Althusser depois dos anos 70, no segundo texto, Marx e Freud, mas a gente já vê muito dessa perspectiva sobre a filosofia como ação política revolucionária, Althusser profundamente leninista, marxista, revolucionário, já nesse primeiro texto. Porque nesse primeiro texto a gente vai ver alguns movimentos do Althusser. Um primeiro movimento do Althusser é fazer um resgate da psicanálise. A gente pode ver o texto de 48, o texto de 65, Freud e Lacan, como um texto que é um diálogo crítico do Althusser com outro texto dos marxistas franceses, de 48, texto que denunciava a psicanálise como uma ideologia reacionária e que teve um profundo efeito na exclusão da psicanálise por essa pecha de reacionária de debates marxistas e de filosofias políticas. Então Althusser vai criticar esse texto marxista, tendo o efeito de ter conseguido recuperar a psicanálise para o campo das filosofias políticas marxistas, como a gente disse ali na introdução do vídeo, o que teve muito efeito de propagação, de transmissão da obra do Lacan nessas teorias críticas do feminismo, do anticolonialismo, das teorias antirracistas vinculadas ao marxismo. Então, tem essa ação política que ajudou a transmitir o valor revolucionário da psicanálise lacaniana, e no qual o Althusser também não está fazendo isso por pura bondade, mas ele está fazendo isso para convocar a psicanálise como uma parceira intelectual para a crítica da ideologia burguesa dominante, entendendo que a psicanálise, assim como o marxismo, tem uma chave dessa crítica, que é a crítica à noção de indivíduo como centro da ideologia dominante burguesa. Então a gente vê esses movimentos no texto do Althusser, da crítica dessa análise marxista que denunciava a psicanálise como reacionária, e da tomada da psicanálise como parceira da crítica da individualidade da ideologia dominante liberal burguesa. Nessa crítica que o Althusser faz esse texto dos marxistas, o Althusser vai dizer que os marxistas estavam lendo mal a psicanálise freudiana porque eles estavam não conseguindo fazer exatamente aquilo que se espera dos marxistas. Uma crítica da ideologia que poderia ajudar a recuperar aquilo que há de revolucionário na obra do Freud, e que é aquilo que o Althusser faz e que ele propõe que o Lacan está fazendo ao vivo no movimento teórico lacaniano. Um segundo movimento que o Althusser faz é propor que a psicanálise, por ser essa teoria virulenta, essa teoria em perfeita contradição com a ideologia dominante liberal, ela vai ser uma teoria sempre sob ataques, sempre recebendo ataques. Ataques que vêm, curiosamente, tanto do exterior quanto do interno. Então, do exterior, o Althusser vai tentar dizer sobre esse apagamento da psicanálise pelas ideologias dominantes, ou mesmo o apagamento da psicanálise por quem não conseguia ver esse teor revolucionário possível na psicanálise, como esses marxistas de 48. E quanto a esses ataques internos, o Althusser vai falar que a psicanálise está sempre sendo reengolida em movimentos revisionistas. Movimentos revisionistas que lembram muito o texto do Foucault, o que é o autor, escrito mais ou menos nessa mesma época, onde o Foucault estava dizendo que tanto Marx quanto Freud eles são inventores de discursividade que estão sempre em processos de cisões internas, na qual vai se separando aquilo que há de revolucionário e ideias de um revisionismo burguês dessas teorias. E o Althusser ele vai nomear algumas formas desse revisionismo que vai estar no coração desse texto de 64 também.
Chegamos então agora ao tema do revisionismo da psicanálise, ou seja, um grande tema no qual o Althusser vai colocar a série de ataques que a psicanálise recebe, tanto internamente quanto externamente, que derrubam, bloqueiam a capacidade revolucionária da psicanálise. A gente pode dividir esses revisionismos, ou esses bloqueios do desenvolvimento do revolucionário da psicanálise em alguns campos. Um deles é a tentativa de teorias já formadas de fora tentarem anexar a psicanálise, como se no fim das contas a psicanálise não falasse nada que essas outras teorias já falassem. Então tentando deslegitimar o objeto da psicanálise em sua especificidade. Nelas o Althusser aponta 3: o biologicismo, o sociologismo e o psicologismo. Quanto ao biologicismo, a gente pode ver essa crítica de Althusser por algumas linhas. No biologicismo, Althusser está criticando a tentativa das ciências biológicas anexarem a psicanálise como se no fim das contas fosse tudo biológico, como se não houvesse nenhuma especificidade do inconsciente psicanalítico. Então, por exemplo, a gente pode pensar nesse sentido como teorias das neurociências vão tentar dizer que no fim das contas o inconsciente freudiano era uma teoria abstrata, fantasiosa, sobre aquilo que a neurociência conseguiu ao longo do tempo captar como o funcionamento cerebral, de tal modo que o funcionamento cerebral é apenas parcialmente consciente. Esse inconsciente, então, seria aquilo do funcionamento cerebral que a ciência biológica, né, da neurociência conseguiu captar, conseguiu ao longo do tempo entender como parte dos processos biológicos do cérebro. A gente vê esse biologicismo presente inclusive no próprio Freud como um pressuposto científico que Althusser e Lacan vão dizer que atrapalham o desenvolvimento da cientificidade da psicanálise. O Freud ele era profundamente afetado por filosofias alemãs naturalistas que supunham que a marcha do conhecimento seria a marcha em direção ao desenvolvimento progressivo até chegar na sua completude de a tomada de conhecimento das leis da natureza. Então, o Freud mesmo ele diz que talvez a teoria da pulsão dele seja intermediária, até que pela física, química, biologia, pudesse se entender aquilo que a teoria abstrata dele estava tentando dar conta, como se a teoria abstrata fosse um passo anterior ao desenvolvimento da teoria biológica. Tanto Althusser como Lacan são profundamente críticos desses ideais biologicistas no Freud, dizendo que eles atrapalham o desenvolvimento da especificidade científica da psicanálise. Quanto ao psicologismo, tanto Althusser como Freud vão criticar muito essa transformação possível da psicanálise num psicologismo, o que pode ser uma crítica um tanto confusa se a gente pensa o que são os cursos de psicologia atuais, mas Althusser e Lacan estão criticando uma forma de psicologia ali, dos anos 50 da França, no qual a psicologia fazia sentido enquanto uma tentativa de desenvolvimento humano, ou seja, a compreensão do humano como um desenvolvimento psicobiológico, e nesse desenvolvimento psicobiológico haveria como processos normais e anormais, e a psicologia seria uma tentativa de resolução do desenvolvimento normal do ser humano. Nesse sentido, a gente vê, por exemplo, Lacan sendo completamente crítico com a teoria do desenvolvimento das fases libidinais do Freud. Para Lacan não tem essa coisa de desenvolvimento humano em direção a um caminho normal. Isso seria, no fim das contas, novamente, ideologia, recorte ideológico do normal e do patológico pela medicina e psicologia como sua parceira. Seguindo essas ciências que tentariam anexar a psicanálise, seriam as ciências sociológicas. E o Althusser vai dizer que as ciências sociológicas poderia dizer, bom, isso aí que está na psicanálise é tudo formação social. E Althusser diz que, nesse sentido de uma tentativa de anexação da sociologia pela psicanálise, você perderia novamente o que a psicanálise tem de revolucionário, que é a sua teoria do sujeito.
especialmente a sua teoria do sujeito como inovadora, mas também como uma crítica radical da consciência e do indivíduo como cerne da ideologia liberal burguesa. Então, para Althusser e para Lacan também, há uma especificidade da psicanálise e de sua teoria do sujeito que não poderia ser apagada como simplesmente formações sociais. Seguindo nesses revisionismos da psicanálise, Althusser vai criticar uma série de pressupostos que poderiam ser enganadores do desenvolvimento da cientificidade da psicanálise. Entre eles, como a gente já viu, o biologicismo. A gente vê também Althusser convocando a psicanálise para fazer uma crítica do individualismo como cerne da ideologia burguesa dominante, liberal. A gente vê também Althusser convocando a psicanálise, isso que fez Althusser e Lacan serem chamados de estruturalistas, um rótulo um tanto curioso, um rótulo um tanto indeterminado sobre esses autores que veio de fora, mas a gente poderia mais ou menos entender Althusser e Lacan como estruturalistas no sentido também de teorias anti-humanistas, teorias que não veem no sujeito humano dessa força autodeterminada de criação da sua própria realidade. Muito pelo contrário, vão ver o humano como efeito de uma estrutura simbólica que o antecede e o determina. Então, o estruturalismo lacaniano ou althusseriano são deterministas, no sentido de retirar do humano a agência da própria criação. Seguindo nessas ideias desses revisionismos psicanalíticos, tanto Althusser como Lacan, eles vão defender que aquilo que é revolucionário, tanto na psicanálise quanto no marxismo, surge exatamente por uma defesa científica desses campos, que eram atacados como pseudocientíficos. Uma defesa científica do marxismo, por um lado, e uma defesa científica da psicanálise, por outro lado. Mas essa defesa desse cientificismo, que novamente poderia fazer surgir o que há de mais revolucionário nessas teorias, implica uma certa noção de ciência, que a gente vai ver o Althusser desenvolvendo mais claramente no próximo texto, Marx, Ciência e Ideologia, mas é uma noção de ciência que tanto Althusser como Lacan compartilham, e também tem muita influência desse círculo epistemológico de epistemologia de École Normale, afetado ali por Gaston Bachelard, que são teóricos que eles são muito teoricistas, eles entendem muito o desenvolvimento da ciência como necessitando de um caminho de abstração rigorosa. Ou seja, que toda experiência possível ela é conhecida por uma teoria rigorosa que a antecede e que deve ser desenvolvida em sua cientificidade através do trabalho conceitual, da produção de uma trama de conceitos cada vez mais rigorosas que vão permitir o acesso a uma forma de experiência que ela é efeito dessa teoria. Então, como se a teoria e o trabalho teórico antecedesse qualquer acesso à realidade possível e a forma de intervenção prática na realidade como experimento, como método, como aplicação da teoria, como a clínica psicanalítica é. Então, tanto Althusser como Lacan vão defender muito trabalho teórico rigoroso e vão ser muito contra aquilo que vai ser o maior rival científico para Althusser e para Lacan, ciências ligadas ao positivismo e ao empirismo, que a gente também vê em Freud. Então, Freud também pode ser visto um tanto como empirista. Então, Althusser e Lacan vão criticar essas ideias de empirismo como formas pré-científicas até idealistas, que supõem que há uma essência na natureza a ser descoberta. 2, formas de pensar científicos ou pseudocientíficos que, no fim das contas, seriam ingênuos. A suposição de uma verdade já dada na natureza, que seria como uma espécie de replicação de uma ideia de uma divindade, de um Deus. É como se Deus se imiscuísse na noção de ciência, supondo que ali, na realidade, haveria uma verdade já dada a ser descoberta, especialmente no biológico, e daí, novamente, o biologismo e o empirismo se misturando. E aí a gente vê um tanto desse tipo de pensamento empirista no Freud, mas, novamente, para Althusser e para Lacan, recuperar aquilo que há
de mais revolucionário no Freud, muitas vezes implica ir contra Freud. Ir contra Freud na medida que, por vezes, no processo de criação de uma ciência nova, ele teve que fundar essa ciência nova com teorias passadas e com ideologias passadas que estão ali, de certa forma, atrapalhando o desenvolvimento dessa ciência. Então, retornar a Freud é também subverter Freud. Essa é uma tese tanto do Lacan quanto do Althusser, e Althusser vai apontar que é isso que há de mais essencial na obra do Lacan. Vamos então agora para algumas citações do Althusser, do texto Freud e Lacan, para a gente ver como ele trabalha essas questões de epistemologia pelas próprias palavras. Vamos lá, vou deixar o texto aqui. A primeira palavra de Lacan é para dizer: Freud fundou uma ciência nova, que é a ciência de um objeto novo, o inconsciente. Declaração rigorosa. Se a psicanálise é verdadeiramente uma ciência, pois ela é a ciência de um objeto próprio. Ela é também uma ciência segundo a estrutura de toda ciência, possuindo uma teoria e uma técnica, método, que permitem o conhecimento e a transformação de seu objeto em uma prática específica. Como qualquer ciência autêntica constituída, a prática não é o absoluto de uma ciência, mas um momento teoricamente subordinado. O momento em que a teoria, tornada método, técnica, entra em contato teórico, conhecimento, ou prático, cura, com seu objeto próprio, o inconsciente. É nesse ponto que Lacan intervém, para defender contra essas reduções e desvios que dominam hoje uma grande parte das interpretações teóricas da análise, a sua irredutibilidade, que não é mais do que a irredutibilidade de seu objeto. Bom, o que a gente vê então aqui nessa epistemologia do Althusser? Primeiro, Althusser defendendo que a psicanálise é uma ciência, e uma ciência como todas as outras, que é mais e melhor ciência, se for baseada numa epistemologia rigorosa. Nessa definição de epistemologia, uma ciência tem seu estatuto de ciência pela irredutibilidade de seu objeto. Mas lembrando novamente a discussão crítica contra o empirismo, esse objeto não está na realidade, não é um objeto dado, natural, factual. Esse objeto ele é feito de uma construção teórica da teoria. Ou seja, o objeto é uma construção. Sendo esse objeto uma construção, ele é a construção que se produz através da trama de conceitos articulados. Então, os conceitos articulados da teoria fundamentam, constroem um objeto irredutível às outras ciências se se trata de uma ciência específica. E Althusser fala que a psicanálise tem isso, um objeto irredutível construído através de uma teoria que é uma trama rigorosa de conceitos. O objeto do inconsciente. E ainda, Althusser vai dizer que essa teoria ela é constituída por partes. Há a teoria, há os conceitos articulados, há a construção do objeto e há a aplicação dessa teoria na realidade, no real. Essa aplicação ela permite, enquanto método ou técnica, o conhecimento desse objeto, então a construção das leis do seu funcionamento, e 2, a intervenção prática nesse objeto, ou seja, a intervenção da prática, no caso da psicanálise, a prática da cura, a prática da análise. Ou seja, o momento do experimento, da prática, ele é secundário à construção teórica. Portanto, a prática técnica não é o fundamento de uma ciência, é um momento teoricamente subordinado. Então, novamente, Althusser está dizendo que a psicanálise tem tudo isso. Um objeto irredutível, uma teoria que constrói esse objeto que não está numa realidade concreta, mas ele é feito dessa construção teórica, uma rede de conceitos articulados que sustenta esse objeto, uma teoria que fundamenta uma prática tanto de conhecimento desse objeto, extração das suas leis e mecanismos, quanto também de intervenção técnica nesse objeto para transformá-lo. No caso da psicanálise, a própria terapia, a própria análise.
E ainda, na segunda citação, o Althusser vai dizer que quem faz o trabalho de manter a irredutibilidade desse objeto psicanalítico é o Lacan, que age contra os desvios da psicanálise que a gente estava analisando ali no tema dos revisionismos da psicanálise. Então, curiosamente, o Althusser está dizendo que a psicanálise tem um objeto próprio, só que a irredutibilidade desse objeto próprio não é dado pelo trabalho do Freud. Ele é, por outro lado, dado pelo trabalho do Lacan. É o Lacan que funda a rigorosidade científica do objeto freudiano. Esse é o argumento do Althusser. Vamos agora a mais uma citação que o Althusser vai mostrar que essa irredutibilidade do objeto do inconsciente é dado por Lacan, não por Freud. Vamos lá. Lacan não negaria o fato de que, sem o surgimento de uma nova ciência, a linguística, sua tentativa de teorização teria sido impossível. Assim se faz a história das ciências, na qual frequentemente uma ciência só se torna tal pelo recurso a outras ciências. No caso, a linguística que não estava constituída, ou que não foi abordada, pelo menos, por Freud. O opaco provisório da sombra projetada sobre a teoria freudiana, pelo modelo de física energética de Helmholtz e Maxwell, encontra-se hoje desfeito pela luz que a linguística estrutural projeta sobre o seu objeto, permitindo um acesso inteligível a esse objeto. Bom, é a partir daí que eu digo que o Althusser está dizendo que a cientificidade da psicanálise é dada por Lacan, porque é através do recurso à ciência da linguística estrutural que Lacan produz um objeto na sua cientificidade, o objeto do inconsciente, e através de uma epistemologia apropriada que Lacan vai conseguir romper com desvios, revisionismos e pressupostos falhos do próprio Freud. Então daí a ideia de que Lacan executa um corte epistemológico sobre a obra de Freud. Quando Lacan, lá em 53, no discurso de Roma, transforma o conceito de inconsciente em inconsciente estruturado como uma linguagem, ele faz um movimento de ruptura, conseguindo separar de uma série de pressupostos freudianos, como a ideia do profundo, como substancialismo, como a energética física, como uma ciência um tanto empiricista, como um biologicismo no pensamento de Freud, que nesses cortes podem estabelecer o surgimento de uma ciência rigorosa. Então, Althusser vai está dizendo que é a linguística, na sua estrutura formal, que dá cientificidade ao objeto do inconsciente. Ou seja, o objeto do inconsciente ele é uma crítica da individualidade humana e do autoagenciamento do humano, uma crítica à inconsciência, à teoria do consciente. Mas essa crítica ao consciente, ela só se efetua quando, através da ciência linguística, o Lacan consegue dar uma estrutura formal significante que comanda a ação humana. Uma estrutura formal significante que, através das leis ali que o Freud chamava de condensação e deslocamento, é analisada por Lacan como metáfora e metonímia, e é analisado a rede significante como fundamento das associações das produções inconscientes. Então, é através desse mecanismo novo, a ciência linguística em sua formalidade, em sua estrutura, no jogo do significante, que se funda uma cientificidade retroativamente ao objeto do inconsciente. Um objeto do inconsciente que não é qualquer inconsciente, é um inconsciente estruturado como uma linguagem de Lacan. É esse, o inconsciente estruturado como uma linguagem de Lacan, que Althusser está elogiando como um objeto irredutível. E através desse consciente estruturado como uma linguagem do Lacan, Lacan também rompe com, num outro corte epistemológico, com a concepção de pulsão freudiana, muito ligada a uma energética, a uma biodinâmica da física, a uma biotermodinâmica da física, né? E muito ligada a uma noção de energia que tanto Althusser quanto Lacan pensam ser pré-científicos e são substituídos por uma teoria da linguagem. Daí Lacan dizer que ele transforma o fundamento da pulsão do campo da energética freudiana para o campo da demanda do outro, ou seja, se torna uma experiência de linguagem. Vamos agora a mais duas citações que vão justificar como o objeto da psicanálise em sua irredutibilidade é para o Althusser
efeito do corte epistemológico que o Lacan estabelece. Não está lá pura e simplesmente em Freud. Vamos lá, citações. Vocês vão ver que são citações absolutamente lacanianas, não freudianas nem freudo-lacanianas. São citações lacanianas sobre o corte do Lacan no Freud. Lacan mostra a eficácia da ordem, da lei, que espreita, desde antes de seu nascimento, qualquer homenzinho que vai nascer, e se assenhora dele, desde seu primeiro vagido, para lhe designar seu lugar e seu papel, logo sua destinação forçada. A gente tem aqui uma citação, então, do que o Althusser vai chamar de dialética da passagem, que está contida na teoria da alienação e separação do Lacan. Lacan ele entende o efeito da estrutura simbólica como um corte absolutamente radical com o mundo natural, separando o mundo humano simbólico do mundo natural, que ele é perdido, barrado, completamente reinscrito numa ordem simbólica. E esse mundo humano, então reescrito numa ordem simbólica, ele vai dar uma destinação forçada aos sujeitos humanos. Ser sujeito é ser sujeito de linguagem, é ser sujeito da ordem simbólica que predetermina nossas formas de vivência, predetermina os sentidos que a gente dá para a nossa experiência, predetermina nossas formas de se reconhecer no mundo. Então há um determinismo de uma estrutura simbólica em Lacan, e esse tema é completamente lacaniano, não é um tema freudiano. É também um tema completamente lacaniano no sentido que é um tema que estabelece um corte epistemológico a uma série de biologismos do Freud que o Althusser foi até comentando ao longo do texto. Então, é como se Lacan, com a estrutura da linguagem, fundasse o inconsciente, porque as leis do inconsciente são representadas pela própria lei da estrutura da linguagem, mas a própria fundação do objeto inconsciente, com a sua lógica desejante, ela é fruto dessa dialética da passagem, ou seja, de uma ruptura completa com o universo do biológico, para que o ser humano nasça desde sempre tomado por uma estrutura simbólica anterior a ele, que predetermina valores que ele pode dar à própria experiência. Seguindo, uma segunda citação. O desejo, categoria fundamental do inconsciente, só é inteligível em sua especificidade com o sentido singular do discurso inconsciente do sujeito humano. O sentido surge no jogo e pelo jogo da cadeia significante, de que se compõe o discurso do inconsciente. Como tal, o desejo está marcado pela estrutura que comanda o tornar-se humano. Novamente, uma citação que coloca Lacan contra Freud, porque é um tema muito lacaniano, a noção de desejo. O conceito de desejo é, por excelência, um conceito lacaniano, e um conceito de desejo que vai colocar o sentido do desejo no discurso do inconsciente, na determinação do discurso do inconsciente. E esse discurso do inconsciente, ele participa, ele se apresenta no jogo e pelo jogo da cadeia significante. Ou seja, é a combinatória dos significantes que produzem os sentidos que vão aparecer nas formações do inconsciente. Essa também é uma temática completamente lacaniana e um próprio conceito lacaniano, o conceito de desejo, e o inconsciente como derivado desse conceito de desejo, um conceito estruturalista do significante, novamente em ruptura com a teoria freudiana. E, novamente aqui, o Althusser coloca que o desejo só é inteligível, portanto, é o inconsciente estruturado como linguagem que produz qualquer inteligibilidade do objeto inconsciente. Na parte final do texto do Althusser, a gente vai ver ele colocando problemáticas para a psicanálise. Problemáticas que dizem muito a respeito de como o próprio Althusser pensa a epistemologia, a teoria das ciências. Althusser vai pensar que uma ciência se desenvolve pelo desenvolvimento das suas problemáticas. Então, construir problemáticas é construir desenvolvimento científico. E o próprio desenvolvimento da ciência possibilita novas problemáticas. Então, portanto, o inconsciente estruturado como linguagem do Lacan e o trabalho de rigor científico do Lacan possibilitam o surgimento de novas problemáticas, e o Althusser traz 6 delas que eu vou elencar aqui e discutir um pouquinho. Primeira problemática lançada por Althusser para a psicanálise, e ainda só terminando de introduzir, essas problemáticas são problemáticas muito importantes para o campo da psicanálise, mas são problemáticas que raramente os próprios psicanalistas se fazem, pela
pouca disciplina política dos psicanalistas em questionar sua prática por um ponto de vista político, que é aquilo que a Althusser tem de mais a oferecer enquanto produtivo nessa interlocução com a psicanálise. Então vamos lá para essas problemáticas. 1. Como pensar a relação entre a estrutura formal da linguagem, apontada por Lacan no inconsciente, e as formações concretas das ideologias? Essa é uma questão muito importante apontada por Althusser, né? Como pensar a relação entre a estrutura formal da linguagem e suas formas imaginárias, ideológicas, suas formas de saber, como Lacan vai trabalhar isso no seminário 16. Tem toda uma parte aqui do canal que eu dedico à teoria do discurso do Lacan e a uma leitura do seminário 16. Lá vocês vão encontrar esse tema muito mais envolvido. Mas só dando uns breves pitacos aqui sobre esse tema que é muito complexo, vamos colocar que para o Lacan, na altura do seminário 16 da teoria do discurso, a estrutura da linguagem está sempre em interlocução com as formas discursivas de uma sociedade. Então, a estrutura da linguagem é pensada nesse contexto por Lacan como não toda, o que implica que a estrutura da linguagem fornece certo determinismo da experiência humana, mas também fornece certo indeterminismo que o Lacan vai ligar à causa do desejo, à falta, e nesse indeterminismo dele se produz as estratégias de cura enquanto movimentos de corte ou desconstrução efetuados pela psicanálise lacaniana. Então temos de um lado uma estrutura formal que é, enquanto tal, uma estrutura de pura forma, no qual Lacan está pensando o funcionamento da cadeia significante em si, como uma forma, não como conteúdos. E o discurso vai trazer esses conteúdos discursivos ideológicos que são historicamente determinados e transformados, contingentes, sempre arbitrários, através da qual a gente vai entender ideologicamente o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é estar no mundo, o que é ser proletário, o que é ser brasileiro. Essas formações ideológicas, elas são historicamente determinadas, contingentes, arbitrárias, mas elas estão sempre em um contato com a estrutura formal do significante, através da qual o sujeito vai entrar em contato com essas questões ideológicas. E a gente vai ver o Lacan analisando isso especialmente pela dialética do saber e da verdade, que uma das formas que eu leio a dialética do saber e da verdade do seminário 16 é que saber é muito próximo daquilo que o Althusser chama de ideologias. Então a gente pode fazer uma certa ligação entre a teoria do saber lacaniano e a teoria da ideologia althusseriana e a teoria da verdade do Lacan como estratégias clínicas de cortes ideológicos que possibilitaria o desenvolvimento de um tratamento terapêutico. Mas para mais, procurem os vídeos sobre o seminário 16. Segunda dessas problemáticas levantadas por Althusser é: a variação histórica das ideologias afeta as instâncias isoladas por Freud? Nesse sentido, a transformação histórica das instâncias freudianas me parece que é também um tema trabalhado por Lacan, um materialismo histórico das instâncias freudianas, como, por exemplo, na transformação do sentido do conceito de supereu do Freud, que era um conceito absolutamente repressivo, a um conceito de inconsciente, um conceito de supereu, que parece muito mais ligado à transformação que o Foucault faz das sociedades disciplinares e da forma de poder disciplinar repressivo para as sociedades de desempenho e as formas de poder que se colocam como produtivos. Me parece que Lacan, aí na altura desses seminários do discurso também, lá de 68, ele está trabalhando com um conceito de poder produtivo no supereu que transforma o supereu freudiano de repressivo para um supereu produtivo, que incita certas formas de vida, certas formas de gozo, não apenas proíbe. Da mesma forma, a relação do eu com as imagens é sempre a relação do eu com as imagens de uma época, determinado pelas relações da vida da pessoa, mas também, obviamente, essas relações dentro de um contexto cultural que está se transformando. E as instâncias ligadas à pulsão freudiana também Lacan transforma, tirando a pulsão do reino da natureza, mesmo que transformado, desviado em Freud, para uma relação completamente linguageira, trazendo a pulsão para o campo da demanda do outro.
Então, essas instâncias também são profundamente, historicamente transformadas por Lacan, não de forma alguma atemporais, universais. Terceira problemática: qual é a relação entre a teoria analítica e as condições históricas de seu aparecimento? Sim, Althusser parece estar convocando os psicanalistas a fazer um materialismo histórico da própria prática. E nos vídeos sobre o texto de Althusser, Marx, Ciência e Ideologia, a gente vai defender exatamente isso, que a gente pode ler movimentos de um materialismo histórico, de uma análise materialista histórica no próprio Lacan. Como, por exemplo, essas condições históricas do aparecimento da psicanálise, a gente tem vários debates em Lacan sobre a relação da possibilidade do surgimento da psicanálise e da forma de subjetividade moderna, como essa relação é analisada por Lacan a partir da ideia de corte do Poiré entre modernidade e formas pré-modernas de civilização, especialmente no que tange a uma certa desorganização ou queda de uma ideia de cosmos superdeterminada e de formas sociais também muito deterministas. Então a modernidade entra aí nessa interlocução entre Poiré e Lacan como um princípio de indeterminação da experiência humana que possibilita o surgimento da psicanálise. Nesse mesmo sentido, a modernidade é analisada por Lacan também a partir do corte proporcionado, também representado pela figura cartesiana, né? A figura cartesiana é como que um representante de uma transformação de sentido de época, na qual se vê já ali os ideais da burguesia moderna nascente liberal. Então, a possibilidade do surgimento da psicanálise é também filha dessa individualidade liberal, ao mesmo tempo que critica essa individualidade liberal. Da mesma forma, Lacan vai fazer análise sobre a inter-relação entre a psicanálise e as formas do capitalismo através do qual surge essa individualidade liberal. Lacan também vai fazer uma análise entre um ideal purista de ciência que exclui a subjetividade, inclusive na ciência linguística de Saussure, distinguindo língua formal e fala como um campo acientífico da subjetividade. Essa exclusão do sujeito retorna por uma ciência que trata exatamente desse sujeito excluído pela própria ciência. São alguns pitacos aí desse materialismo histórico lacaniano. Quarta problemática: qual a relação entre a teoria analítica e as suas condições sociais de aplicação? Também uma problemática muito ampla. Recomendo nesse sentido um livro do Gabarrón Garcia que se chama Uma História da Psicanálise Popular. Recomendo também as interlocuções, os trabalhos de Sartre, de Vladimir Sartre sobre a psicanálise, mas sobre as condições sociais que afetam a aplicação da psicanálise. Me parece importante pensar, por exemplo, o passado da teoria psicanalítica ligado por Freud a uma ideia de uma ciência neutra e pura, e também a posição do analista como uma posição de neutralidade e a recusa de Weltanschauung à psicanálise como uma posição de uma ingenuidade científica de neutralidade da ciência que levou com que a psicanálise demorasse muitos anos para poder se interrogar sobre problemas políticos, e ainda tem muita resistência para conseguir se interrogar sobre problemas políticos. Talvez a própria formação da psicanálise na França e na Alemanha, sobretudo na Inglaterra também, essa formação europeia da psicanálise e formação em classes médias e altas, também levou a psicanálise a ter uma grande dificuldade de discutir questões políticas, questões de segregação social, segregação racial, segregação de classe. Outra questão é que a psicanálise chega no Brasil, obviamente, como em toda a América Latina, como um fruto da colonialidade. A psicanálise, então, ela é primeiro acessada pelos centros urbanos, mais ligados à forma europeia de vida, e também mimetizando essa forma europeia de vida e de sofrimento europeu. Então, a psicanálise ela se torna muito mais apta a ouvir essa forma de sofrimento europeizado da vida, essa forma de vida europeizada do que outras formas de vida, assim como também nessa relação com a colonialidade, são famílias abastadas que primeiro têm contato, que conseguem manter contato com a psicanálise vinda da França e da Alemanha e da Inglaterra. Então, nesse sentido,
há um recorte de classe muito importante na formação da psicanálise que a gente não vê necessariamente em outros países europeus, na qual só gente com muito dinheiro poderia ter acesso à psicanálise, e assim também se formaram as primeiras orientações de psicanálise brasileira, também novamente profundamente alheias a qualquer tipo de interrogação de classe e de segregação social, porque não era uma temática que interessava a burguesia brasileira em seu contato com a Europa. Esse mesmo sentido da colonialidade, a gente pode pensar como culturalmente a psicanálise no Brasil fica muito subserviente à cultura psicanalítica francesa, por exemplo, e por vezes nesse sentido tendo dificuldades de se apropriar de interrogações políticas típicas de países coloniais, de países com grande segregação racial, de países com grande desigualdade de classe, porque a gente fica numa espécie de mímese do discurso francês. Quinta e última questão lançada por Althusser: em que medida o silêncio teórico dos psicanalistas, o recalcamento que sofre essas questões sobre esses problemas afetam tanto a teoria quanto a técnica analítica em seu próprio conteúdo? Ou seja, Althusser está muito diretamente acusando os psicanalistas de recalcarem problemas importantes para a teoria, naquilo que concerne a questões políticas. Novamente, são problemáticas que os psicanalistas deveriam conseguir se fazer sozinhos, mas é interessante essa interlocução com o autor muito apropriado em questões políticas marxistas, porque ele consegue fazer essas perguntas que a gente não consegue se fazer. Então, ele acusa o psicanalista de um silêncio teórico sobre questões políticas, raciais, coloniais, de classe, especialmente de lutas de classe. E, ao mesmo tempo que ele acusa, me parece que a grande vantagem desse diálogo com Althusser é como Althusser nos leva a pensar que toda filosofia, toda obra, toda teoria, ela tem uma ação política em seu interior, e que essa ação política ela pode ser ingênua, não pensada, ou uma ação política refletida, estratégica, e nesse sentido ele nos convida a pensar uma psicanálise mais política, uma psicanálise que não se avergonhe em assumir uma ação política em sua teoria. Transformar a política, teoricamente, transformar uma teoria é uma ação política, porque transformar uma teoria implica novas formas de ação social dessa prática. E nesse sentido, a gente vê um movimento efervescente na psicanálise, ao mesmo tempo efervescente e atrasado, lidando com resistências, da psicanálise tentando passar a se interrogar mais produtivamente de uma ação política que deve estar contida em sua própria teoria. Um último tema que eu queria debater aqui, mas pensando mesmo sobre o texto, é como tanto Lacan quanto Althusser, eles pegam essa problemática dos obstáculos epistemológicos de Bachelard e eles ampliam muito esse conceito. Eles ampliam esse conceito de tal forma que a gente pode pensar o conceito de resistência em Lacan, também o conceito de imaginário em Lacan, o conceito de ideologia em Althusser, como obstáculos ideológicos, como obstáculos de pensamento. De tal forma que para esses autores, que se a gente pensa de uma determinada forma, acaba se ficando bloqueada a possibilidade de pensar de outras formas. E as construções ideológicas, epistemológicas, políticas, culturais, sociais, ou seja, construções de uma forma bem ampla, elas produzem esse efeito de nos causar uma forma assim de pensar que parece para nós evidente, bloqueando outras formas possíveis de pensar. Me parece que o obstáculo epistemológico de Bachelard é a forma mais interessante para pensar novamente os problemas da resistência em Lacan, que não é a mesma resistência de Freud, os problemas da ideologia em Althusser, os problemas também do imaginário em Lacan e em Althusser. E ainda essa noção de cortes e de obstáculos ideológicos, epistemológicos, é muito presente na forma de Lacan pensar sua teoria de discurso e de análise de discurso. A gente vai ver isso se colocar na dialética do saber e da verdade do Lacan, um motor dessa dialética de análise de discurso, de possibilidades de luta efetiva, de desconstrução dessas questões ideológicas. No Seminário 16, entendo eu, como eu já disse, que saber pode tranquilamente ser traduzido em Lacan com uma grande proximidade ao conceito de ideologia, e verdade implica estratégias de cura, de desconstrução dessas formações ideológicas que acontecem, seja politicamente, seja culturalmente, seja numa dimensão mais microcósmica da vida de um sujeito,
e que vão aparecer ali na clínica como problemas clínicos. Me parece também que o Lacan, quanto ao conceito de verdade, e essa dialética do saber em verdade, como uma dialética incessante, ele está sendo profundamente materialista dialético. Um outro ponto que a gente vai defender também a partir do outro texto, Marx, Ciência e Ideologia, que Lacan é um pensador dialético e é um pensador de uma dialética sem síntese, sem superação, de puro estado de conflito. Ainda um outro tema que a gente pode pensar, a articulação entre a teoria do Lacan, desses seminários 16 e 17 dos discursos, e essa teoria dos cortes ideológicos, é a formação dos 4 discursos do Lacan, no qual Lacan coloca para o discurso da psicanálise, o discurso psicanalítico, um exercício que implica a revolução, no sentido lacaniano, implica o corte. Lacan entende que é tão importante essa noção de corte epistemológico, de corte ideológico, de corte de sentido para a psicanálise, que ele vai entender o próprio ato analítico como um ato de corte, assim como ele vai entender o discurso da psicanálise agindo como corte. O que implica pensar que, para o Lacan, a psicanálise está sempre numa espécie de posição de um avesso à cultura dominante de sua época. Assim como para o Lacan, a psicanálise sempre se movimenta clinicamente nesses movimentos de conseguir efetuar cortes na forma que um sujeito, a partir das construções ideológicas de sua vida, consegue viver concretamente sua experiência de vida. Então, para o Lacan, o movimento de uma análise, assim como o próprio discurso da psicanálise, é um movimento de corte, ou seja, uma dialética incessante. Daí o conceito de verdade. Para quem quiser ver uma aplicação social dessa dialética do saber em verdade do Lacan, recomendo muito o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez. Para quem gostou, curta, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Abraço!